Queridos irmãos, aqui presentes na Catedral, irmãos e irmãs que nos acompanham pelas transmissões desta Santa Missa, seja pela Rádio Luz e Alegria, seja pela FWTV. Nós, numerosos, nos reunimos hoje para celebrar a quarta-feira de cinzas, para iniciar a quaresma deste ano. A quaresma é um tempo especial na vida da igreja, um período litúrgico que nos convida, em primeiro lugar, a olhar para nós mesmos, para a nossa vida, para uma avaliação da nossa vida. Que rumo nós estamos dando, estamos imprimindo a nossa existência aqui neste mundo. E também este tempo da quaresma serve para a retificação, para o conserto das coisas que eventualmente na nossa vida precisam ser consertadas. A igreja nos fala a cada um de nós. A mensagem da igreja não é uma mensagem genérica, uma mensagem igual para todo mundo. Cada um de nós escuta a palavra de Deus, cada um de nós acolhe esta palavra na realidade da sua vida. Nós, às vezes, vamos descobrir, neste tempo da quaresma, que a nossa vida tem um pequeno desvio, um pequeno ângulo de desvio, portanto, precisamos corrigir isso, precisamos voltar de novo àquele caminho correto, aquele caminho certo que Deus está nos pedindo. Isso talvez não exija de nós um esforço tão grande, de melhorar, por exemplo, a nossa oração, se estamos já habituados a rezar, a melhorar a nossa participação na Santa Missa, no domingo, se nós já normalmente frequentamos a missa dominical. E essas coisas que talvez já aconteçam na nossa vida e que o tempo da quaresma vai nos ajudar a melhorar. Assim também como nós podemos descobrir que nós não estamos no caminho de Deus, não estamos trilhando a estrada que Deus nos propõe para a nossa vida. Ou talvez estejamos indo para um outro lado, para o lado até oposto daquele que Deus espera que nós caminhemos neste mundo. Então a quaresma significará não somente corrigir um pequeno desvio, mas significará voltar atrás, retomar o caminho, ter como que a bússola que vai nos guiar para aquele norte que é a vontade de Deus, que é o que Deus quer de nós. Então o tempo da quaresma é este tempo que serve para cada um de nós. Ele é feito sob medida, assim como uma roupa que nós mandamos fazer, que cai perfeitamente no nosso corpo, porque foi ajustada a partir da nossa realidade pessoal e individual. O tempo da quaresma é um tempo que Deus nos dá sob medida, para que nós possamos então, cada um na sua realidade, cada um na sua situação, ver o que precisa ser corrigido, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser retomado na nossa vida de cristãos. A característica deste tempo está nestas ideias fundamentais, nestes princípios fundamentais da quaresma. O jejum, a penitência, a caridade e a oração. 4 pontos fundamentais para viver bem a quaresma e, naturalmente, aproveitar este tempo espiritualmente, como Deus espera que nós o aproveitemos. As leituras da palavra de Deus, elas nos inspiram a buscarmos em cada um desses 4 aspectos algo novo, algo diferente, para viver uma quaresma melhor. Aquilo que nós fizemos o ano passado, na quaresma do ano passado, possivelmente hoje não tem mais nem valor e nem sentido. É preciso renovar-se. Esta é a finalidade da quaresma. Não é retomar coisas que nós já sabemos.
não é fazer aquilo que nós sempre fizemos, mas é tomar uma nova atitude, encontrar uma nova forma de voltar o nosso coração, voltar a nossa vida para Deus. Nestes 4 aspectos. Primeiro, melhorar a nossa vida de oração. Somos chamados nesse tempo quaresmal a intensificarmos a nossa vida de oração, a fazer com que isso de fato seja uma realidade presente na nossa vida. Nós aprendemos talvez dos nossos pais, aprendemos na catequese, aqui há muitos jovens, muitas crianças que estão aprendendo isso, daqueles que cuidam deles, a rezar, a conversar com Deus, a participar da Santa Missa, a ter uma atitude, digamos assim, de amor a Deus. Pois bem, o tempo da Quaresma é para todos nós, um tempo de nós melhorarmos a nossa vida de oração. Como é a minha vida de oração? Como eu vivo este diálogo com Deus? Porque orar é falar com Deus, é conversar com Deus. Existem diversas maneiras de rezar, as orações vocais, o terço, o Pai Nosso, a Ave Maria, essas orações que são comuns a todos nós. Depois há a oração litúrgica, a Santa Missa. Depois há a oração pessoal que nós podemos fazer lendo, por exemplo, o Evangelho, a Palavra de Deus, ou algum livro que alimente a nossa fé. Então tudo isso são formas, são maneiras de rezar. E no tempo da Quaresma nós precisamos então nos perguntar: como é a minha vida de oração? Eu sou de fato um filho de Deus que conversa com Ele, que fala com Ele, não é? E como eu posso melhorar a minha vida de oração nestes 40 dias para repercutir depois da Páscoa na minha vida, na normalidade do meu dia a dia? Depois, o jejum. O jejum que a igreja nos indica como um remédio. O remédio, muitas vezes, em geral, não é? Ele não é bom. Ainda que o pessoal, para as crianças, faça aqueles xaropes, né, que tem gosto de chocolate, gosto de qualquer coisa aí que possa agradar as crianças, mas quando a criança põe aquilo na boca, tem sempre um amargo, tem sempre algo, né? Os pais, especialmente das crianças pequenas, sofrem muito para fazer uma criança tomar um remédio, né? Não é agradável. E o jejum, ele tem esta finalidade: dar um pouco de desgosto, fazer um pouco a gente sentir na própria pele a falta daquele gosto das coisas. Nós gostamos da comida, sentimos o sabor dos temperos. Essas coisas não são ruins, essas coisas não são coisas pecaminosas. Comer uma boa carne, tomar um vinho bom, que tenha sabor, enfim, estas coisas são boas em si, se não são exageradas, são boas. O tempo da Quaresma é o tempo de renunciar a isso, renunciar ao próprio gosto, um pouco para ser senhor da própria vontade, para não se deixar levar somente pelas coisas que nós gostamos. E fazemos isso olhando para Jesus na cruz, porque Jesus na cruz é para nós o sinal mais forte da renúncia sofrida para o nosso bem. Então, para o nosso próprio bem, é bom renunciar durante o tempo da Quaresma à comida, por exemplo, em alguns momentos, a diminuir a ingestão daquilo que nós costumamos comer, a evitar aquelas coisas que nós gostamos muito, não por gosto de sofrer, mas para sentir na própria pele aquilo que Jesus de alguma forma sentiu na cruz, para nos unirmos a Jesus. E também para percebermos que nós muitas vezes vamos enchendo a nossa vida de coisas, no que se refere à comida, no que se refere aos bens materiais. O jejum, nós não precisamos fazer só do alimento. Podemos fazer o jejum do celular.
Podemos fazer o jejum da internet, o jejum do sono, por exemplo, que muitas vezes nos leva à preguiça. Enfim, sermos criativos em descobrir realidades que nos trazem satisfação justa. Aquilo que é errado não se deve fazer nunca, mas que traz satisfação justa, e renunciar a isso para sentir na própria pele, na própria carne, aquilo que Jesus sentiu na cruz. E também aquilo que tantos irmãos e irmãs nossas sentem no dia a dia. A falta das coisas mais elementares. Nós às vezes, como nós costumamos dizer, reclamamos de barriga cheia. Reclamamos de coisas porque faltou a luz, porque a internet não está funcionando direito, porque está muito calor, e nós esquecemos, né, que há pessoas que vivem essas realidades de falta, de ausência, de um mínimo de conforto, de um mínimo de condições humanas no dia a dia. E nós muitas vezes ficamos reclamando das coisas. A renúncia do jejum nos leva a essa atitude de nos desapegarmos das coisas, a entendermos que Deus é mais importante, que os irmãos são mais importantes do que tudo isso. A oração, o jejum, a penitência quaresmal, que nós devemos fazer exatamente isso. Há uma ligação com o jejum, a penitência, que é nos dar esse pequeno desgosto das coisas do dia a dia. E depois a oração. Depois a caridade. A intensificação da caridade. A caridade é também um ponto fundamental para a nossa conversão. A caridade que muitas vezes nós podemos exercer fora da nossa casa, visitando um doente, indo ao encontro de uma pessoa idosa que está sozinha, que não tem ninguém que a acompanhe, fazendo pequenos favores às pessoas que nós convivemos no dia a dia, pagar uma luz da casa, preparar uma comida simples para alguém, dar um copo de água, enfim, essas coisas pequenas. A caridade que se expressa também, queridos irmãos, no não nos colocarmos como centro das coisas, mas colocarmos a Deus e aos nossos irmãos como centro das coisas. A caridade que deve ser vivida dentro da família, entre o esposo e a esposa, no diálogo, na capacidade de perdoar-se, de compreender-se, de calar-se, muitas vezes, quando a gente tem vontade de falar, o que será motivo de tristeza, de sofrimento para os outros. Para que falar? Para que dizer? Esta caridade que é algo concreto, é também a esmola, é também nós olharmos um pouco, por exemplo, o nosso roupeiro, o nosso armário, ver o que lá a gente não usa mais, o que lá está sobrando. Nós sabemos muito bem o que é. Ficamos com essas ideias que chegará um futuro, um futuro que nunca chega, onde eu vou ou emagrecer, ou engordar, para aí poder usar aquela roupa, para poder usar estas coisas que vão nos iludindo. E nós vamos nos tornando pessoas apegadas às coisas materiais. Aí está a forma de fazer caridade. Olhar para as coisas que nós não usamos mais, que têm serventia para os outros. E ser capazes de nos desfazer das coisas, seja lá o que for. Portanto, o tempo da Quaresma não é um tempo de passividade, mas é o tempo de ação. Ação que nos leva a jejuar. Os dias de jejum na igreja e abstinência de carne foram hoje, quarta-feira de cinzas, e será depois na sexta-feira santa, mas durante todas as sextas-feiras da Quaresma, nós podemos repetir o jejum, repetir a abstinência de carne, caso é obrigatória, não assim que seria um pecado, mas é coerente fazer da sexta-feira, em honra à paixão de Cristo na cruz, um dia de penitência. O que custa para nós isso? A Quaresma é um tempo de ação, é um tempo de medidas.
E todas essas medidas que nós vamos tomando durante estes 40 e poucos dias da quaresma, devem culminar, devem ter um ponto alto. E este ponto alto é a nossa confissão. A confissão sacramental, que não é somente uma questão de fazer a Páscoa. É muito pouco isso para um cristão, entender que ele precisa uma vez por ano comungar. É muito pouco, é muito mesquinho. Imagine que Deus decidisse somente uma vez por ano nos ajudar. Somente uma vez por ano nos dar a sua graça, um dia por ano. Depois Ele esquece de nós, não lembra mais de nós. Deus não é assim. E nós não podemos ser assim com Deus. Portanto, a confissão, ela deve representar um caminho na nossa vida de fé. Depois de pensarmos, depois de nos penitenciarmos, depois de jejuarmos, depois de exercermos a caridade concreta com os irmãos, nós, diante do nosso pecado, nos arrependemos, vamos até o sacerdote, recebemos o perdão sacramental e começamos uma nova etapa na nossa vida, um novo caminho na nossa vida. Assim, a quaresma será de fato não só uma preparação para a Páscoa, mas será para todos nós um momento importante de crescimento espiritual, de crescimento na nossa fé. Ela começa hoje com a imposição das cinzas. Vamos fazer agora, depois da homilia, um gesto de humildade. Inclinamos a nossa cabeça, o ministro vai nos dizer ou uma frase, ou outra frase, convertei-vos e crede no Evangelho, é uma das frases, ou lembra-te que és pó e em pó te has de tornar. É a palavra de Deus dirigida a nós, nos recordando que sem Ele nós não somos nada. Estas cinzas relembram que nós precisamos de Deus, nos colocamos diante de Deus em atitude de humildade, não para sermos humilhados por Deus, ao contrário, mas para que Ele nos eleve com a sua graça, nos torne mais e melhores filhos que Ele tem. Vamos viver, queridos irmãos, esta quaresma com este espírito de renovação espiritual. Os sacerdotes aqui da catedral, durante todo este tempo quaresmal, estarão aqui, por exemplo, todas as sextas-feiras, o dia inteiro, atendendo confissões. Depois dos dias mais próximos, virão os padres da área pastoral aqui de Frederico atender o povo. Ou seja, nós teremos inúmeras possibilidades para nos preparar bem para a celebração da Páscoa do Senhor. Que Ele nos ajude a aproveitarmos esse tempo de crescimento espiritual.